Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. Eu ainda não sei qual vai ser o título, mas provavelmente vocês já sabem, né? Talvez eu coloque a Ascensão e Queda do Arthur Petri, ou não também, porque eu estava pensando melhor e não tem por que eu ver isso como uma queda ou coisa assim, é porque ele simplesmente mudou e as pessoas mudam, né? Mas sei lá, eu olho para ele, inclusive eu tô fazendo esse vídeo porque um ouvinte, ele pediu, né, nos comentários, como é um assunto que, querendo ou não, eu gosto muito, que é o Arthur Petri, lá ele, mas que não é um assunto que eu gosto muito de falar da podosfera, da história dela, tipo, é uma das coisas que eu realmente domino, eu tava lá, e aparentemente vocês gostam de ouvir sobre isso, porque os programas que eu falo sobre isso, sobre Thiago Carvalho, Arthur Petri, são os que mais rendem, então, sei lá, tem uma turma que realmente gosta de saber, sei lá, os bastidores, a história. Então, um ouvinte pediu, então eu vou falar, porque eu realmente gosto de falar sobre isso, porque eu vivi bastante, porque de fato eu vivi e eu tava, sabe, eu fui ajudado, sabe, por esse cara lá atrás, sabe, era uma época onde só tinha fóruns para você falar sobre temas mais delicados, não é nem que era uma coisa proibida, era uma coisa que, sabe, só não era discutida na sociedade, na multidão, assim, e esses fóruns eram os únicos lugares onde essas coisas eram discutidas. Tipo, é diferente de hoje, onde, sabe, todo mundo conhece o termo Red Pill, todo mundo conhece o termo hipergamia, todo mundo conhece tudo, mas essas coisas, elas não são, mas assim, as pessoas conhecem e essas coisas meio que estão sendo podadas e proibidas. Só que nessa época não, cara. Nessa época ninguém conhecia, cara. Ninguém sabia o que era Red Pill nessa época. Ninguém sabia o que era hipergamia. Ninguém sabia o que era louquismo. Ninguém sabia nada sobre essa cultura alternativa. Por mais que ela já influenciasse a internet, ainda era de uma forma muito tímida. E as coisas que chegavam no mainstream eram coisas muito aleatórias que, sabe, você não conseguia ver que de fato tinha um dedo desses lugares mais escusos da internet. E só que por causa disso, por ser uma coisa mais selvagem, por ser uma coisa mais uma terra sem lei, vamos colocar assim, dava um espaço maior para você ter uma cultura mais orgânica que nessa época estava surgindo e que não era algo institucionalizado, sabe? Tipo, os caras que falavam sobre isso não estavam querendo vender curso, eles só falavam sobre o assunto porque eles queriam falar. E nisso aí, que foi, a internet era assim nessa época, né? E daí eu conheci o Petri, já era em 2016. Nisso ele já estava numa fase um pouco mais de desenvolvimento pessoal. Mas o Petri é o seguinte, o Petri meio que ele vai, eu não vou dizer que existe um Petri do Velho e do Novo Testamento, porque a mudança dele é um pouco mais gradual. É diferente, por exemplo, do Felipe Neto, que até 2017 ele era de um jeito, em 2018 ele muda muito rápido, sabe? Tipo, ele decide mudar e em questão de, literalmente, de um ano para o outro, ele já clicou a chave da mudança e ele só foi, com o passar do tempo, acelerando essa mudança. Foi meio que algo premeditado. No caso do Petri não foi bem assim. E na verdade, eu só resolvi falar sobre ele porque, assim, eu vou tentar manter uma cronologia, mas eu vou falar como ele tá agora. Porque, assim, agora ele tá... porque, assim, a questão não é essa de, o Petri ele está esquerdista, ele está esquerdando. Não, a questão é, ele tá fazendo aquilo que ele sempre falou que ele nunca iria fazer, que ele tá se levando a sério, sabe? Ele posta, eu vi esses dias ele postando story, não, porque é a minha mulher, porque esse cara e não sei, então assim, umas coisas que, nossa, tipo, ele tá pegando pesado, ele tá realmente falando sério.
Porque antes ele já entrevistava comunistas, essas coisas, desde 2020. Só que quando eu via essas entrevistas, eu pensava, não, isso condiz com a personalidade dele, que é a de não ter nenhum lado, tacar o foda-se pra tudo e, sabe, tentar entender o ponto dos caras. Então, tinha uma deriva, ele levava um Caio Botura, depois levava um cara comunista, depois levava um cara liberal, depois levava um cara conservador, depois levava um cara red pill. Então você via que ele realmente queria ouvir todos os lados. Aí, aí aconteceu aquela treta com o Thiago e ele ainda continuou aos trancos e barrancos, mas ele ainda continuou sendo mais ou menos ele, assim, sabe, de não levar as coisas a sério. Ele só começou a bater um pouco mais na Red Pill porque, sei lá, ele viu que os caras se irritavam e ele, quem se ofende mais, ele bate mais, mas estava condizente com o discurso dele. Cara, eu sou um cara que não leva nada a sério e é isso, sabe, tipo, e assim, a impressão que dá é que ele ficou assim depois daquela treta do Thiago, mas depois, mesmo depois dessa treta, ele ficou um ano assim, tá, batendo mais nos ditos, nos Red Pill, batendo mais sei lá, nos caras de direita, não batendo tanto nos caras de esquerda. Quando eu digo batendo é fazendo piadinha, piadoca. Mas você via que de certa forma ele tava no prumo dele de, não, eu sou um cara que zoa todo mundo e foda-se. O que fez, de fato, ele virar a chave com força, eu percebi que foi assim, isso aconteceu e a chave dele de fato virou, não foi com o Thiago, foi com o Renato Impera. Quando deu essa treta com o Renato, que de fato eu percebi que ele mudou a chave e ele de fato parece que decidiu escolher um lado, entende? Porque o Thiago já tinha falado isso e o Renato reforçou que os dois falaram uma coisa que pegou muito no ego dele, que é aquela coisa, cara, você não tem um lado, você nunca escolhe um lado, você nunca se posiciona. Só que o Thiago falou isso de uma forma meio, sei lá, meio foda-se, e o Renato, ele falou de uma forma mais incisiva, ele foi fundo no negócio. E o Pedro, ele tava nessa, tipo, ele tava zoando uns comediantes de direita, sabe, sei lá, espizinhando os caras, e ele tava nessa mania, ele pegava alguma personalidade red pill ou de direita e começava a zoar o cara até o cara pegar ar. E ele foi tentar fazer isso com esse cara também. De alguma forma, enfim, dar uma cutucada, só o cara respondeu e ele pegou ar. E aí ele chegou a fazer um mini stand-up do cara e o cara respondeu e o cara, eu não sei, como ele é mais jovem, ele tá com um senso de humor mais afiado. O Petrito tá ficando mais velho, ele tá ficando mais ranzinza. E foi depois dessa treta que ele começou a ficar, que ele de fato virou a chave. Mas eu vou deixar pra falar isso mais no final. É só pra dar essa contextualizada. Essa é a minha teoria, né? Mas vamos voltar, então, a história do Petri, que talvez seja bem rápido, talvez nem dure tanto. Mas assim, eu conheci ele já em 2016. E para mim ele teve 4 fases, né? Ele teve uma fase puramente anárquica, que foi até 2015. Assim, eram umas coisas que você ia escutar. Você sabia que não ia ter nada sério, mas você sabia que de alguma forma ia ser uma coisa engraçada. De um jeito estranho, mas ia ser engraçado. Ia ser algo autêntico e sei lá, a graça não ia ser na piada, mas na forma como ele conta as coisas, entende? Daí de 2016 até 2019 você tem um Petri desenvolvimento pessoal, o que eu acho que foi a melhor fase dele, porque tipo, ele estava passando por um momento de crise nessa fase. Acho que todo mundo que começa a chegar perto dos 30 passa por essa fase, e nisso ele gravou coisas muito boas, programas muito bons. E depois disso tem a fase de 2020, que daí eu vou chamar de fase mainstream. Tipo, ele saiu de fato do underground e, entre aspas, virou mainstream,
parou de gravar só com a voz, começou a se filmar gravando, e de fato ele começou a se impor mais na internet, criar uma marca, né? E agora tá essa última fase que honestamente tá um negócio meio estranho e eu não sei onde isso vai parar. E acho que essa fase, eu vou colocar de fase, sei lá, fase lacração, que começou com aquela ruptura com o Thiago e se intensificou agora. Mas vamos voltar então para lá. Eu conheci ele lá por 2016, mas eu escutei os primeiros programas e o que eu posso falar? Cara, eu gostava muito dos primeiros programas. Nessa época, de fato, não fazia parte de panela nenhuma, sabe? Eu só acompanhava mesmo os programas. E assim, ele lançava um por semana, né? Então, quando ele não lançava, eu ia escutando os programas anteriores. Eu lembro que nessa época o jovem ele tem uma saúde de ferro, né? Eu lembro que nessa época eu comi um prato enorme de comida. Óbvio que eu comi comida, eu comi o quê? Eu comi pedra. Eu comi um prato enorme e depois eu pegava uma caixa de bombom e ficava comendo, cara. Ficava escutando o programa. Assim, eu começava a escutar o programa enquanto fazia a minha refeição e depois o programa ia rolando, eu continuava escutando, comendo caixa de bombom, sabe? Cara, hoje eu não consigo fazer isso. Hoje eu só consigo escutar podcast quando eu tô fazendo alguma coisa, sabe? Lavando uma louça, arrumando uma cama, estendendo uma roupa. Sabe? Atividades chatas que precisam ser feitas. Então eu boto alguma coisa para ficar tocando e faço elas. Mas nessa época não, eu escutava as coisas por ouvir mesmo, sabe? Parado, comendo doce, escutando um cara falar. E, sei lá, era uma fase boa, eu não sei. Assim, na verdade, essa fase aí eu já ouvi em retrospectiva, então não posso falar muita coisa, né? Mas é uma fase meio desengonçada, e provavelmente hoje, porque assim, nessa fase dele, ele gravava essas coisas, ele tinha sei lá, os 23, 24 anos. Então provavelmente se eu fosse escutar esses programas dele hoje, eu ia achar tosco, ia achar ruim. Mas naquela época, até esses primeiros programas, eu era muito jovem ainda, tinha 20 anos, um pouco menos. Então pra mim, era legal, tava escutando um cara um pouco mais velho do que eu, sabe, dando as impressões dele sobre a vida e resenhando sobre a vida. Sabe, é uma coisa que, como eu não tinha muitos amigos, não socializava muito bem, ajudava bastante. Ajudava bastante e tinha essa característica que eu tento replicar aqui, que é de, sabe, eu acho que não é de propósito, na verdade é muito mais uma preguiça, mas é uma preguiça que acaba saindo pela tangente, que é uma coisa muito mais honesta, né? Porque ele só começava a gravar sem editar nada e fazia o negócio, então era uma coisa que era muito mais real, entende? E naquela época os vídeos eles eram muito bonitos, muito beautiful people, sabe? E não era algo que você olhava e se identificava. Você olhava, sabe, os vídeos, sabe, você dava risada, você se entretia, mas você não, de fato, você não gostava, você não se identificava, eu não me identificava, sabe, tipo, e aí que é foda, né, porque eu era o Zé inteligentinho nessa época, né, eu queria, sabe, sabe, sei lá, não, eu sou um cara inteligente, entende, eu vou ser, eu quero entender sobre política, sobre as coisas do mundo, aí eu ficava vendo, sabe, uns caras tipo... Nando Moura, ficava vendo os caras tipo ideias radicais, sabe? Porque eu via só por entretenimento, mas o entretenimento normal, tipo, não, eu sou melhor que isso, eu vou ver política. Só que também não, sabe, não era isso que eu precisava.
E aí surge esse cara que simplesmente tá falando sobre. Ele não tá falando sobre política, ele não tá falando sobre religião, ele não tá falando sobre uma teoria. Cara, ele só tá falando, sabe? É isso. Era isso que naquela época caiu como uma lua pra mim. Eu só precisava de um cara que falasse sobre a vida, sobre ser um homem, sobre ser um homem no contexto atual, sabe? Porque naquela época era até pior, porque hoje meio que tá todo mundo meio que já tem uma noção do que tá acontecendo na sociedade, sabe? Em maior ou em menor, porra, caralho, em maior ou em menor grau, todo mundo tem uma ideia que as coisas estão mudando e que elas estão caminhando para algum lugar. As pessoas não sabem exatamente como as coisas vão mudar, mas elas já entenderam que as coisas estão mudando e mudando rápido. Na minha época, era um período de transição onde ninguém, de fato, sabia como as coisas iriam mudar. E também era um período pré-pandemia, sabe? Tipo, eram alguns anos antes da pandemia acontecer, então as redes sociais estavam engatinhando e o mundo analógico e digital ele ainda era muito confuso e ele colidia muito ainda. Então surge esse cara, porque assim, nessa época, né, quando eu era bem jovem, as pessoas mais velhas, tipo, agora agora eu tô com 28 anos. As pessoas mais que têm, sabe, 20 anos, elas já cresceram. Tipo, alguém que tem 20 anos olha pra mim, que tem 28, eu vou entender, e vem conversar comigo, eu meio que vou entender aquela pessoa. Eu vou saber mais ou menos os Instagram e tudo mais, elas vê as redes sociais, eu meio que vou saber o contexto daquela pessoa. Mas quando eu tinha 20 anos, as pessoas que eram mais velhas que eu, cara, elas pegaram uma época onde não existia celular direito, sabe? Onde tudo era muito mais analógico, sabe? Começou a mudar. Eu peguei meio que o período de transição e a geração mais velha, ela era de uma cultura mais de não ter muita paciência com quem é mais jovem, de ser meio maldoso, sabe? Com quem é mais jovem. E tipo, não, tem que aprender na base da porrada, da humilhação. Não uma porrada, uma humilhação, mas mais tipo, você vai ter que sofrer aqui para fazer parte do grupo, sabe? As bolhas na internet não eram tão grandes e tudo mais. Então era tudo muito mais. As coisas ainda estavam em mudança. Então você descobrir um cara desse nessa época, até porque nessa época não existia coach, rap pill, não existia masculinismo. Existiam fóruns que você tinha que dar a sorte de encontrar. E se você não desse, era uma coisa que, sabe, não ia chegar até você, sabe? Você não ia estar scrollando teu Instagram e ia aparecer um cara falando sobre isso. Eu acho que o Instagram nem funcionava desse jeito ainda nessa época. Ele era uma coisa muito mais, de fato, era uma rede social muito menos comercial do que hoje, entende? Eu acho que o Instagram dessa época, ele nem... Assim, você ia ver a publicação das pessoas que você segue e acabou. Você não ia ficar vendo publicidade no meio, entende? Nessa época isso não existia. Pelo que eu me lembro. E aí, cara, sei lá, conversar com os caras mais velhos pessoalmente, eu até conversava, eu lembro que eu tinha alguns amigos mais velhos, mas não tinha um lugar onde você pudesse ser sincero, sabe? Tipo, na vida cotidiana. E aí na internet eu descobri esses fóruns e tudo mais, e daí acabei descobrindo o Petri também, e vi, nossa, é um cara que fala sobre coisas que, sei lá, elas coadunam com as coisas que eu sinto de fato, sabe? De repente eu percebi que, porque beleza, você vai em fóruns, os caras às vezes relatam os problemas deles, mas querendo ou não, é só um nick ou um cara anônimo falando
coisas e aquilo não te toca tanto, porque você não vê o cara. Agora, de repente, eu vi um cara de carne e osso falando sobre esses problemas cotidianos que tinha, sei lá, que eu tinha, que uma turma tinha, sabe? Problema de, sei lá, uma certa dificuldade de socializar às vezes, não ter sempre sucesso com mulher de forma obrigatória. Na minha época isso era muito mais forte do que hoje. Hoje não tem, eu sinto que não tem tanta essa pressão de ter sucesso com mulher entre os homens. Tipo, as mulheres, elas meio que, assim, elas sempre vão, se elas tiverem oportunidade, elas vão usar isso contra você. Mas naquela época eram os homens que faziam isso. Tipo, você não pega ninguém, eu pego. Hoje, não, cara, isso acabou, não sei se acabou, mas diminuiu muito, cara. Diminuiu bastante, entende? Entre os homens fazerem isso entre si. Mas na minha época, os caras, eles, sei lá, eles se predavam mais ainda. Então eu ouvi um cara falando sobre as suas fraquezas nessa época, era algo inédito. E a forma como ele fazia era meio inédita também, porque não tinha muita gente sendo assim. O Flow, ele foi surgir no final de 2019. Então esse cara, ele fazia o que o Flow fazia em 2016, e ele fazia de uma forma tão frugal que ele nem postava no YouTube, ele postava num site específico que ele pagava, e assim, não tinha nem thumb, nada, tipo, era só um áudio. Às vezes ele digitava sobre o que ele falava naquele áudio, e às vezes, cara, às vezes ele só postava saco cheio podcast, número tal, tal, e cara, você só ia descobrir o que ele ia falar quando você clicasse no botão, entendeu? Então era uma coisa realmente muito, muito, muito frugal. E, cara, isso, sei lá, dava uma sensação, de puta magia, meu, super contextual. Cara, me ensinou paulistano falando dessas coisas, mas assim, dava uma sensação muito, muito diferente, sabe? Tipo, caralho, eu tô escutando um cara e nem é no YouTube, entende? E ele tá falando coisas que eu não consigo imaginar um cara, tipo, Nando Moura, Ideias Radicais, ou qualquer youtuber que fazia sucesso na época falando, sabe? Tipo, você tinha o quê? O Whindersson Nunes dançando nessa época. E do nada eu descobri um cara, sabe, falando sobre coisas, sabe, falando sobre a vida dele e os problemas familiares e tudo mais. Eu pensei, nossa, caralho, e essas coisas não estão nem no YouTube, cara, você tem que ir atrás. E beleza, né? Isso foi meio que a primeira fase dele ali, né? Até 2015, que inclusive ele faz uns vídeos muito bons no Rio de Janeiro, em 2015. Cara, vídeos muito bons. Inclusive ele apagou, né, cara? Isso aí me pegou, cara. Ele tinha um canal antigo e ele apagou, cara. Inclusive ele apagou todos os vídeos. Tinha um vídeo que era apetece-me ser fisiculturista, que não era nada político, era só ele mostrando a rotina dele de um cara que treina, né? E ele fez isso de uma forma, sabe, tipo, um cara meio sozinho que vai pra academia e é isso. E ele tirou do ar, tá ligado? Era um vídeo que de vez em quando uma turma ia ver. Ia ver ele lá sem camisa. Vários gays. Enfim, várias pessoas iam lá ver o vídeo, sei lá, tipo, era um vídeo que, sei lá, motivava as pessoas, enfim. Não era um vídeo político. E ele tirou, cara, tirou todos os vídeos do canal antigo. Tipo, pra mim aquilo meio que foi simbolicamente uma forma de matar ou tentar matar a versão antiga dele. Eu acho isso muito triste, cara. Nem o Felipe Neto fez isso. O Felipe Neto, cara, que mudou abruptamente de personalidade e tudo mais, cara, ele deixou lá os vídeos antigos dele. Tá certo que eu acho que eu fiz isso por dinheiro, porque aqueles vídeos devem render pra ele até hoje, mas mesmo assim ele podia ter tirado e ele não tirou. E o Petri fez isso. Mas enfim,
Aí chega 2016, que é o ano que eu descubro ele, e nessa fase, tipo, ele tá saindo daquela fase mais anárquica e ele começa a entrar numa fase mais de desenvolvimento pessoal, de, sabe, sei lá, tentar coisas novas, e nessa fase ele começa a ficar bem, assim, ele vai falar que não, que era tudo piada, né, porque ele sempre faz isso, quando ele é colocado contra a parede, mas nessa fase foi a fase mais, entre aspas, direitista dele, que ele começa, ele cobre muito bem a eleição do Trump, começa a trabalhar no MBL, eu acho, e sei lá, começa a fazer um conteúdo mais sério na questão de, assim, responder e-mails e ajudar os caras, ajudar mesmo, sabe? Tipo, dar conselhos que, assim, eu não lembro exatamente o que ele falava, porque faz muitos anos. Inclusive, eu quero ver se eu consigo achar esses podcasts aí e ouvir alguns da época que ele tinha a minha idade, cara, porque eu acho que vai ser uma sensação diferente, sabe? Tipo, escutar um cara que eu ouvia quando, sei lá, ele era. Ele né? Ele ainda é 8 anos mais velho do que eu, mas, tipo, escutar a versão dele da minha idade que eu ouvia quando eu era 8 anos mais novo que ele. Enfim, acho que essa é uma experiência interessante, sabe? Ver se eu ainda ia achar de fato tão especial, eu ia pensar, eu só gostava porque eu era mais novo e tava escutando um cara bem mais velho que eu falando. Pra mim, tipo, tudo que um cara mais velho falava era tipo, uau, meu Deus, nossa. Não sei, mas independente, eu acho que essa é uma experiência interessante, porque eu lembro que era uma fase onde, de fato, por ele estar passando por aquelas reflexões que acho que todo mundo tem quando tá chegando perto dos 30, e ele provavelmente está tendo também, né, aqueles pensamentos intrusivos, ele deixava isso sair nos programas. Deve ter muita coisa interessante ali que ele falou e eu ouvi na época e eu simplesmente esqueci. Então eu quero ver se eu acho algum desses programas e escuto de novo pela nostalgia e também para ver, né? Cara, então, como é que ele era mesmo quando tinha a minha idade? E sei lá, ver se eu amadureci, ver o quanto eu amadureci e como eu vou pensar nessa versão dele. Porque, eu acompanho o cara, vai fazer 9 anos, e daí você vai acompanhando a pessoa e ela vai mudando e você não percebe, né? Que ela vai mudando. Que você vai acompanhando a pessoa, ela vai mudando, ela vai mudando, ela vai mudando. E de repente você sabe que a pessoa mudou, mas você não sabe o quanto ela mudou, porque você meio que ficou acompanhando a pessoa num fluxo contínuo. Então eu quero sim achar e ouvir para ver. Inclusive tem um programa muito bom dessa época, que é um que a ex dele vai lá, faz um monte de merda na cabeça dele e depois simplesmente termina com ele, e ele faz um programa muito puto, sabe, triste. Não puto, triste mesmo, sabe, falando de tudo que ela fez com ele e tudo mais. Eu achei esse programa muito bom, porque foi muito pessoal, muito visceral. Outro programa muito bom é que ele fala. Os melhores, não tem, cara. Os melhores são os que ele fala sobre a própria vida, porque a gente gosta, cara. O ser humano, ele gosta. Nós somos hienas, nós gostamos de ver as pessoas falando dos problemas delas, porque eu não sei, cara. Às vezes você nem tá passando pelo mesmo problema, mas você quer ouvir porque, sei lá, você quer ouvir alguém passando problema, sabe? Isso faz você se sentir menos pior consigo mesmo, por mais sórdido que isso pareça, sabe? E aquele programa que ele faz da ex, eu não sei se foi muito bom. Na minha opinião, tinham programas que ele fazia lendo e-mail de ouvinte e tentando dar uma dica que são até melhores, mas ficou na minha cabeça porque eu acho que foi icônico. Não foi bom, mas foi icônico. E aquele que ele fala da mãe dele, do drama dele com a mãe dele, também que a mãe dele destruiu a porta do quarto dele.
e queria destruir a TV também, e foi icônico também. Só que esse acho que mais que icônico foi bom, né? Porque, sabe, dá pra tirar alguma coisa de útil desses traumas aí e tudo mais. São programas que eu quero achar e ouvir de novo. E algum aleatório também, pra ver como é que era, né? A mentalidade dele de fato naquela época. E, e aí que tá, né, cara? Eu descobri ele nessa época, eu tinha meus 20 anos. Aí eu vi os programas mais antigos, que ele tinha os 24 e 25. E depois, quando, porque já estava tudo postado, fui ouvindo rápido, né? Então tinha programa de 2014, 2015, 2016. E eu não digo que eu maratonei, mas tipo, eu via um atual, via um antigo, via um atual, via um antigo. Então tinha alguns programas que ele era, entre aspas, 5 anos mais velho que eu. E outros, os mais atuais, da época, que ele era, entre aspas, 8 anos mais velho que eu. Então eu ficava escutando várias versões dele, mas todas mais velhas que eu na época. Eu achava da hora, nossa, um cara mais velho do que eu falando sobre a vida. Nossa, muito top. Pra mim, na época, eu achava muito top. E, enfim, era isso. E eu ouvia. E também eu lembro que eu tinha um parente que tinha mais ou menos a mesma idade que ele, só que era um parente que morava em outro lugar, morava longe e tudo mais. E eu gostava muito porque era o único parente homem que eu tinha que era mais velho e dava, mas não era tão mais velho, ele era mais velho o suficiente para, eram uns 7 anos de diferença. Ele tinha quase a mesma idade do Petri, praticamente a mesma idade, e quando a gente se via, eu saía com ele era bem mais velho, então a gente podia trocar uma ideia e tudo mais. E aí, eu, eu lembro desse. Eu meio que emulava também, como se estivesse meio que conversando com um parente mais velho também, sabe? Tinha essa questão também. E essa fase foi boa, teve vários momentos icônicos. E aí é aquela coisa, né? Essas coisas você não acha no YouTube, sabe? Você tem que garimpar, porque de fato não acha, e porque ele de fato mudou, cara. E aí os vídeos que você consegue achar dele são de 2019 ou 2020 para frente. Que daí entra aquela fase inicial mainstream, onde no comecinho, ali em 2020, ele ainda tinha aquela coisa do Petri Underground, mas você via que ele já se polia muito mais, não necessariamente porque ele nessa época tinha mudado radicalmente de ideia, tipo, ele não se posicionava de uma forma diferente, ele só começou a se segurar muito mais depois que ele começou a ficar mais conhecido. A princípio era isso. E aí chega essa fase mainstream, onde a princípio ele só se segura muito mais e não fala mais tanto as coisas que ele antes falava, ou continua falando, só que daí ele começou a cobrar pelos programas. Eu nunca paguei, então eu não sei se ele ainda manteve essa personalidade que ele tinha no underground por mais algum tempo e depois que ele foi mudando. Mas teve essa fase mainstream de 2020 e honestamente aí ele criou a Deriva, que foi o que, segundo ele mesmo, começou a dar dinheiro de fato. De fato, cara, eu acho que o maior erro dele foi ter parado com a Deriva naquele exato formato que ele era, entendeu? Ele podia ter continuado a Deriva, tipo, nem sempre entrevistando gente famosa, às vezes entrevistando de fato pessoas do dia a dia, sabe? Mas, sei lá, tentando manter aquele programa do jeito que ele era, dinâmico e tudo mais. Talvez fosse chegar um momento que o programa simplesmente fosse perder a essência, porque, sei lá, a graça do programa era, de fato, ele entrevistar um cara e deixar o cara falar à vontade e ser, de fato, uma coisa mais diferente dos outros podcasts, que o cara, ele entra numa vibe mais lúdica e não fala tanto de uma forma mais profunda sobre
aquilo que ele está representando ali, aquilo que ele quer falar sobre, ele conseguia de fato levar a conversa para uma coisa com mais substância, como pouca gente consegue fazer. Só que ele simplesmente parou, né? Ele largou o negócio e agora voltou, mas de uma forma muito mais politizada. Tipo, não sei se é o A Deriva que ele voltou, assim, ele voltou a entrevistar os caras, mas de uma forma muito mais carregada. E aí chega essa última fase, teve a fase mainstream, que não tem muito o que falar, até porque já tá aí na internet, né? Tá fácil de achar. E depois chegou nessa fase que eu não sei qual nome dá, entendeu? Sei lá, vou falar fase pós-nilista, vamos colocar assim, porque de fato ele parece que ele perdeu aquela leveza de que ele mesmo tanto falava, de não levar nada tão a sério. Ele começou a fazer umas entrevistas diferentes das do A Deriva, onde de fato ele só ia lançando umas perguntas, sabe, leves, ingênuas, quase como se fosse uma criança perguntando e deixando o convidado falar, e fazendo umas perguntas políticas, incisivas, convidando caras políticos e temas políticos, e só isso. E aí, tipo, caralho, é um cara que vivia falando sobre não levar as coisas tão a sério, sobre não ter um lado, sobre zoar todo mundo, e de repente o cara começou a ficar uma pessoa carregada e levar as coisas a sério. E eu cheguei a ouvir, cara, eu vou ouvir para ver se não são só as thumbs que estão passando essa impressão. Aí eu vi um vídeo atual dele, falando do Thiago Nigro, e ele até tá, assim, ele não mudou tanto, né? Você vê que é mais a vibe do canal. Você escuta ele falando, você vê que de fato é o mesmo cara, sabe? É o mesmo cara, mas ele tá focando em bater, ele tem essa coisa de, sei lá, alguma coisa dá errada com alguém em específico, e ele começa a bater em todo mundo que na cabeça dele se parece com aquele cara. E eu acho que nem foi o Thiago, cara. Ele turbinou o canal dele dessa forma esquerdista, depois com a treta do Renato Impera, porque eu acho que o cara mexeu até mais com o Thiago, com o ego dele. Porque o Thiago, o que aconteceu? O Thiago fez merda, entendeu? Ele podia ter feito diferente e tudo mais, e ter tentado apoiar mais o amigo, mas a grande verdade é que o Thiago de fato fez merda, e de fato ele sempre foi o líder de tudo aquilo. Então, ele ficou puto com o que aconteceu, mas aquilo não abalou tanto o ego dele. Abalou mais o senso de preservação dele, porque deu problema, na ruptura um monte de gente atacou ele. Mas o ego dele não ficou tão abalado, porque no fundo ele sabia, cara, eu que criei, eu que fiz isso daqui. Ele não fez sozinho, mas assim, tô falando do ponto de vista da cabeça dele. Aquilo lá era muito mais dele, porque ele que investiu muito mais, então ele ficou muito mais puto com essa situação do que necessariamente com o ego ferido. Quem feriu o ego dele de fato foi o Impera, porque ele quis fazer um mini podcast zoando o cara, e o cara rebateu zoando, coisa que acho que foi inédito, ninguém nunca tinha feito isso antes com ele, de rebater zoando ainda mais, dobrando a aposta. Porque o que acontece? Ele sempre zoava os caras, e os caras rebatiam levando a sério, e falavam, nossa, esses caras que se levam tão a sério, olha como eu sou superior, porque eu não levo nada a sério. E aí esse cara ele dobrou a aposta, ele pegou o stand-up, reagiu e zoou ele ainda mais, chamou de velho por tabela, entendeu? Ele zoou o cara por morar na casa dos pais, o cara falou, cara, é que meus pais me amam, cara, não tem essa necessidade de sair correndo da casa dos pais. Então o cara dobrou a aposta, e aí o que ele fez? Aí ele começou a falar sério. Aí ele começou, nossa, mas eu não sei o que está acontecendo, essa geração tá bem sinistra, porque esses caras, eles estão, eu tô até com medo desses caras, ou seja,
Ele vai lá, ele zoa o cara zoa de volta, daí ele faz um stand-up, ele dobra a aposta, aí o cara triplica a aposta ainda, aí ele não aguenta, aí ele dá um passo para trás e fala, não, porque eu não sei o que está acontecendo, esses caras, essa geração, está tudo muito sinistro, hein, gente? E é aí que ele começou a turbinar para esse lado. Então, eu acho que eu não acho que foi nem o Thiago, viu? Por algum motivo, eu acho que foi esse Renato Impera aí que alugou um triplex na cabeça dele. E o cara, de fato, não tá nem aí, cara. Ele zoou ele ali e seguiu a vida. Tá fazendo os vídeos dele, não fala mais sobre isso, reage a uns vídeos aleatórios, mas conseguiu, cara, conseguiu alugar um triplex na cabeça dele. Porque essa mudança dele começou com o Thiago, mas ela se intensificou com essa treta do Renato Impera. Então o cara conseguiu de fato alugar um triplex na cabeça dele. E do próprio Thiago por tabela também, porque o Thiago ele começou a meio que querer imitar o que o Renato faz e reagir a vídeo igual o Renato faz e postar no canal dele, só que sei lá, não é a mesma coisa porque ele não sabe reagir direito. Tipo, o Império ele vai lá, ele vê um vídeo, ele reage a um vídeo, só que ele reage de fato à porra do vídeo. Então o vídeo tá passando, só que a cada 10 segundos ele tá parando o vídeo para fazer algum comentário, sabe? Nem que seja alguma coisa aleatória, mas ele tá comentando, então ele tá participando do vídeo de fato. Não é aquele cara que reage ao vídeo, tipo, o cara tá 20 minutos fazendo o vídeo, daí o cara pausa o vídeo pra. Ou nem pausa às vezes, o cara só. O vídeo tá passando, já faz 10 minutos que o vídeo tá passando e ele fala. Pô, muito foda esse vídeo, hein? Concordo, é isso aí. E aí deixa o vídeo continuando, sabe? Foda-se. Não, ele de fato deixa as opiniões dele sobre o vídeo e tudo mais, e responde quando mandam, sei lá, super like pra ele, não sei o que é esse negócio na plataforma que ele faz. E o Thiago não faz isso. O Thiago, ele fez um vídeo lá, ele pegou um vídeo, cara, ele pegou um vídeo em inglês e deixou lá, e não comentou sobre o vídeo. Tipo, deixou o negócio tocando em inglês e de vez em quando comentava alguma coisa e foda-se, sabe? Eu sou superior, sabe? Eu falo inglês. Como assim você não fala inglês? Você é inferior, sabe? É aqui, é em inglês. Você não entende? Problema, sabe aquele ar que dava aquele ar de superioridade que dava certo junto com o Petri, porque os dois tinham uma sinergia boa, mas sozinho fica um negócio meio, eu não digo nem escroto, fica só patético, porque assim, claramente ele tá tentando crescer o canal, claramente ele tá tentando manter uma audiência, só que o cara ele não consegue ter o tino, eu não digo nem humildade, é tino de negócio mesmo, de falar, cara, eu quero crescer a minha audiência, ninguém vai ficar no meu vídeo se for só eu quieto e, sabe, um negócio em inglês passando, comigo reagindo e não falando nada. Foi exatamente o que ele fez. Tem uns vídeos recentes que ele basicamente reage a um vídeo em inglês e fica 80% do vídeo sem falar nada. E, enfim, aí eu vi que dos dois, quem tinha o tino pro negócio mesmo, independente do lado que ele tá escolhendo agora, era o Petri, de fato. Ele era o cara que, assim, ele tinha o brilho dele, mas só dava certo porque o Petri que era o cara que, de fato, tinha o tino pro negócio, que ele não tinha. E, enfim, é isso, basicamente. Essa foi a jornada do Arthur Petri, a minha jornada com o Arthur Petri na internet. E de fato é uma nostalgia muito, muito grande. E acontece, cara, eu percebo que é uma coisa que é lei, cara. Tipo, os caras são underground, eles têm uma personalidade, um jeito de fazer conteúdo que, sei lá, é legal, sabe? É interessante. Os caras fazem um sucessinho e os caras mudam, cara. Tipo, o cara simplesmente perde completamente sei lá, aquele que fazia o cara ser, sei lá, especial de alguma forma. E eu percebo que isso daí é um padrão do Brasil, cara.
Aconteceu com o PC Siqueira, aconteceu com o Cauê Moura, aconteceu com o Felipe Neto. O Felipe Neto ele foi até um caso mais pensado, pelo menos. Mas o PC Siqueira e o Cauê Moura, eles simplesmente foram de caras que eram assim, pô, legal o conteúdo desse cara, pra caras, sabe, simplesmente insuportáveis. E sei lá, um cara aí que acho que manteve uma certa personalidade foi o Rafinha Bastos, né? Só que ele fez. Quando a internet explodiu, ele já era meio explodido e ele já era meio famoso, né? Então acho que ele soube manter de alguma forma a personalidade dele. Mas o Petri não, ele entrou nessa lista de caras que, porra, tinham um negócio maneiro, uma coisa única e simplesmente deram um 180, ou porque era mais fácil, ou porque se venderam mesmo, não sei. Mas é um desses caras que de fato você consegue colocar um velho e um novo testamento no cara. Então, tipo, o cara tinha um conteúdo ali mais, sei lá, mais sombrio, mais underground, mais verdadeiro e cru, e que tornava esse conteúdo melhor de fato, sabe? E foi muito louco, porque acho que foi uma das poucas, se não a única pessoa que eu conheci antes de pipocar na internet, entende? Tipo, não que ele ficou famoso, mas de fato, ele foi lá e conseguiu alguma fama. Só que eu acompanhava ele numa época onde ele de fato não era um cara famoso. Ele era um cara, assim, conhecido em uma bolha, mas ele não é um cara famoso. E eu vi ele furando a bolha e indo para os lugares, e foi uma experiência muito interessante. Mas Mas essa época, eu lembro essa época aí, onde eu era bem jovem, ainda estava recém descobrindo o conteúdo do cara e vendo tudo. Foi uma época boa e eu acho que assim, foi a melhor época de criação de conteúdo mais underground que teve na internet, entre 2016 e 2019. Nem foi 2020, em 2020 foi aonde as coisas começaram a pipocar para o mainstream e tudo começou a azedar aí. Mas entre 2016 e 2019, para mim foi a melhor época de, sabe, achar coisas autênticas, achar ouro na internet, sabe? Seja em fórum, seja no próprio YouTube, sabe? É um conteúdo mais autêntico e original. E, enfim, foi bom enquanto durou, mas hoje, sei lá, parece que tá tudo mais. Hoje parece que tá tudo de plástico. Os caras que são mais autênticos, ou eles não mostram o rosto, ou eles não são tão conhecidos, mas eles são sempre caras que já faziam conteúdo há bastante tempo e que vieram a se tornar mais conhecidos agora. Então, hoje parece que tudo é meio de plástico, ou talvez eu já tenha visto tudo que foi necessário. Mas eu sei que nessa época mais crua da internet surgiu muita coisa boa, mas nada é para sempre, né? Então é isso e, enfim, até algum dia.